Bom dia. Hoje são 21 de agosto de 2016, domingo, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre ilusão religiosa. Deuses não existem, deuses são um produto da imaginação humana. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. Vamos aqui a mais uma lenda bíblica. É a lenda sobre o nascimento de Jesus, que nunca foi o Cristo. No Novo Testamento da Bíblia cristã, apenas 2 evangelhos trazem lendas sobre o nascimento de Jesus. A lenda que está em Mateus e a lenda que está em Lucas. Marcos e João não querem saber sobre o nascimento de Jesus. Pois bem, nas 2 lendas de Mateus e de Lucas, ali lendas diferentes, visões diferentes e contradições infinitas. Vamos agora mostrar um erro que está na lenda de Mateus. É muito comum se você é um cristão aí, meu amigo, evangélico ou católico, é muito comum o fiel religioso dizer que na lenda de Mateus, a estrela guiava os magos em direção ao local onde o menino Jesus havia nascido. Pois bem, os fiéis, aqueles que frequentam igrejas cristãs, acreditam piamente no que dizem os líderes religiosos e o que está escrito em livros religiosos também, relativos a cada igreja. Pois bem, líderes religiosos dizem aos fiéis que a estrela, no relato de Mateus, a estrela guiava, orientava os magos até chegarem aonde o menino Jesus nasceu. E os fiéis acreditam nos líderes religiosos e acreditam também nos livros religiosos relativos a cada igreja. Ora, na verdade, vou mostrar aqui coisa bem diferente. A estrela que precedia os magos desde o Oriente, essa estrela aí, não sabia onde o menino Jesus havia nascido. E nem os magos sabiam também. E eles não se orientavam pela estrela, porque a estrela não sabia de nada. Era uma estrela completamente maluca. E vou provar aqui na lenda de Mateus, para que você entenda direitinho. Muito bem, vamos aqui ao quadro. Aqui, no quadro, coloquei o título Jesus e a Estrela Maluca. Pois bem, Milor Fernandes, brasileiro, falecido agora em 2012, há 4 anos, o Milor Fernandes era um pouco de tudo, não é? Ele era um poeta, ele foi jornalista, ele foi desenhista, ele foi tradutor, ele foi dramaturgo, ele foi jornalista. Era um intelectual de grande valor, Milor Fernandes. Pois bem, no livro de Milor Fernandes, com o título Milor Definitivo, a Bíblia do Caos, LIPM Poché, ano 2002, página 56, sobre a Bíblia, ele diz assim: se a Bíblia tivesse sido submetida aos críticos, todos teriam achado subliteratura sem pé nem cabeça. Fecha aspas aí. Eis aí a mensagem de Milor Fernandes. E ele tem toda a razão. Se a Bíblia tivesse sido submetida aos críticos, todos os críticos
teriam achado na Bíblia subliteratura sem pé nem cabeça. Isso aqui já é uma realidade. Até mesmo teólogos sérios sabem muito bem que a Bíblia está repleta de lendas, de mitos, de alegorias, de fábulas, de erros de toda a espécie, e que a Bíblia é um livro notadamente de caráter religioso. Pouca história na Bíblia. Então, esses críticos, digo mais, não são apenas ateus, pessoas que realmente estudam a Bíblia com responsabilidade, pessoas honestas, pessoas sérias, teólogos sérios, sabem muito bem que a Bíblia está repleta de lendas e de fantasias sem pé nem cabeça, que é o caso aqui da lenda de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Pois bem, tudo isso aqui já é do conhecimento dos críticos. A verdade pura e cristalina. Milor Fernandes está de parabéns com essa afirmação aqui. Então vamos provar que o Milor Fernandes tem razão. Milor Fernandes tem razão quando disse que a Bíblia é subliteratura sem pé e sem cabeça. Então vamos aqui à lenda de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Aqui existem inúmeros erros, mas vou me fixar a estrela maluca. Vou provar aqui que a estrela que precedia os magos desde o Oriente, a estrela não sabia onde o menino Jesus havia nascido. E líderes religiosos e livros evangélicos dizem o contrário, que os magos eram orientados pela estrelinha, pela estrela. Conversa fiada. A estrela não sabia de nada. Era uma estrela completamente maluca. Vamos aqui ao texto bíblico. Pois bem, em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 5, 7 a 10, temos aqui o seguinte. Vamos lá. Tendo Jesus, veja aí, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, na verdade Jesus, que nunca foi o Cristo, nasceu em Nazaré, na Galileia, e não em Belém, na Judeia. Mas isso aí já falei em vários vídeos e vou voltar ao assunto. Pois bem, então vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dia de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Muito bem. Os fiéis cristãos também, que frequentam igrejas, pensam que aqui são 3 reis magos. Nada de reis e nada de 3. Quem inventou isso aí, reis e 3 magos, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, apenas magos. Nada de reis e muito menos de 3. Pois bem, então vamos aqui. E perguntavam, veja bem, quem perguntou aqui? Onde está, olha a pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quem fez essa pergunta aqui? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Ora, os magos. Os magos, desde o Oriente, acompanhavam a estrelinha, na lenda de Mateus. Os magos acompanhavam a estrelinha. E aqui, a estrelinha, completamente maluca, em vez de levar os magos ao local onde o menino Jesus havia nascido, em Belém, a estrelinha, completamente doida, levou os magos a Jerusalém, ao local onde morava o rei Herodes. Veja que estrela mais maluca. Pois bem, veja a pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, olha aqui, no Oriente, e viemos para adorá-lo. Viu aí, amigo internauta, como a estrela
não guiava os magos? Como a estrela não sabia onde o menino Jesus havia nascido? Ela não sabia. Tanto que, em vez de levar os magos até Belém da Judeia, onde aqui na lenda o menino nasceu, a estrela maluca levou os magos justamente para o lugar onde o rei Herodes morava, Jerusalém. Então, lá em Jerusalém, os magos perguntavam ao povo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ou seja, os magos estavam perdidos em Jerusalém. Eles não sabiam onde o menino Jesus havia nascido. Logo, a estrela não guiava os magos. Viu aí como o texto é simples e puro? A estrela estava perdida, não sabia onde o menino Jesus havia nascido. E os magos também não sabiam onde o menino Jesus havia nascido. Pois bem, olha o que diz o texto. Quando os magos fizeram essa pergunta lá em Jerusalém, onde morava o rei Herodes, e o rei Herodes, obviamente, ficou sabendo que os magos estavam lá em Jerusalém, perguntando, querendo saber onde o menino Jesus havia nascido. Pois bem, continua aqui. Veja, tendo ouvido isso, olha aqui, tendo ouvido isso, ou seja, a pergunta dos magos, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Tendo ouvido essa pergunta, o rei Herodes, olha aqui, ó, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então o rei Herodes, quando ficou sabendo que os magos estavam em Jerusalém, perguntando onde o menino Jesus havia nascido, o futuro rei dos judeus, então o rei Herodes ficou com medo de perder o seu reino futuramente para o Jesus. Pois bem, e aqui ele ficou preocupado, o rei Herodes. Pois bem, continua aqui o texto bíblico. Então, veja, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então veja aí, a estrela maluca não sabia onde Jesus havia nascido, os magos não sabiam onde Jesus havia nascido, o rei Herodes não sabia onde Jesus havia nascido. O rei Herodes, quando soube que os magos estavam fazendo essa pergunta em Jerusalém, o rei ficou com medo de perder seu reino futuramente para Jesus. E o que foi que fez o rei Herodes? Ele convocou, aqui está, os sacerdotes e escribas do povo e perguntou a esses sacerdotes onde o menino haveria de nascer. E os sacerdotes, na lenda de Mateus, disseram que esse menino haveria de nascer em Belém da Judeia. Aqui os escribas responderam ao rei Herodes. Os sacerdotes responderam ao rei Herodes que o menino Jesus haveria de nascer em Belém da Judeia, em função de uma profecia que estava descrita nas escrituras hebraicas, hoje lá no Velho Testamento. Pois bem, então aqui, somente aqui, é que o próprio rei Herodes ficou sabendo o local de nascimento do menino, Belém da Judeia. Sabedor agora de que o menino Jesus nasceu em Belém da Judeia, aí é que o rei Herodes chamou os magos, juntamente com a estrela maluca, chamou aqui os magos e disse a eles que o menino nasceu em Belém da Judeia, mas ele não sabia o local, a casa, e o rei Herodes queria saber. Aí pediu que os magos fossem a Belém da Judeia para descobrirem ali a casa onde o menino nasceu. Veja o que diz aqui, o versículo 7.
Com isto, ou seja, sabedor de que o menino Jesus havia nascido em Belém da Judeia, informação passada ao rei Herodes pelos sacerdotes e escribas, aí o rei Herodes, vamos lá, diz assim: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, veja aí, Herodes estava sabendo onde Jesus havia nascido, Belém da Judeia, e chamou os magos para dizer isso a eles. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, veja aqui, enviando-os a Belém, ou seja, o rei Herodes enviou a Belém da Judeia os magos, porque os magos não sabiam que Jesus havia nascido em Belém da Judeia, e muito menos a estrela maluca. Pois bem, o rei Herodes, então, enviou os magos a Belém, dizendo aos magos, veja, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Muito bem. Depois de ouvirem o rei, veja aí, agora os magos já sabem que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Veja aqui, depois de ouvirem o rei, olha agora, os magos partiram. E eis que a estrela, sempre a estrela maluca, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Veja aí, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. A estrelinha parou sobre a casa onde estava Jesus. Veja a infantilidade da lenda bíblica, e aqui a lenda de Mateus. E, na verdade, Mateus algum escreveu o que está aqui. Isso aqui é apenas uma coisa simbólica. Pois bem, você viu aí facilmente que a estrela que acompanhava os magos, a estrela ficou totalmente perdida, sem saber onde o menino Jesus havia nascido. A estrela não sabia de nada. Uma estrela completamente doida, maluca. Em vez de levar os magos até Belém da Judeia, onde na lenda aqui o menino havia nascido, a estrela fez o contrário, levou os magos a Jerusalém, justamente ao local onde morava o rei Herodes. A estrelinha levou os magos para lá, e os magos não sabiam de nada. E foi o rei Herodes que ficou sabendo, por meio de sacerdotes e escribas, que o menino Jesus haveria de nascer em Belém da Judeia. E aí o rei Herodes informou isso aos magos e também à estrelinha, porque os magos e a estrelinha não sabiam de nada. Você viu aí facilmente o que é a ignorância dos fiéis, né? Que passam a escutar líderes religiosos e passam a propagar aquilo que ouvem sem um estudo profundo da Bíblia. Tudo isso aqui é lenda, tudo isso aqui é criação. Mateus aqui, na lenda dele, colocou os magos indo a Jerusalém e perguntando onde estava o menino recém-nascido, rei dos judeus. Na lenda de Mateus, ele fez apenas isso para despertar o ódio do rei Herodes. Tudo isso é lenda, não é fato histórico que houve. Nada disso. A estrelinha não conduzia, não guiava mago algum. Ela estava completamente maluca, perdida em Jerusalém. E se não fosse o rei Herodes que tivesse passado a informação para os magos de que o menino Jesus havia nascido em Belém da Judeia, se não fosse essa informação aí, até hoje, na lenda de Mateus, os magos e a estrela maluca estariam em Jerusalém, sem saber onde o menino Jesus nasceu. Portanto, aqui, a verdade pura, cristalina,
e que é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Não é apenas ateus, não são apenas ateus, melhor dizendo. Qualquer teólogo sério sabe disso. Como diz aqui o Milor Fernandes, a Bíblia está repleta de subliteratura, sem pé e sem cabeça. E aqui está mais um exemplo. Muito obrigado e vamos terminar com Elvis Presley, Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Thank you very much.